coisa, mas nós optamos pela melhor parte. A melhor parte foi exatamente fazermos conhecer que você está na casa do Senhor. Já tivemos um período de estudo da Palavra de Deus em classes, e agora de forma mais coletiva, um grupo maior, estamos reunidos para darmos continuidade ao estudo, ao crescimento da pessoa de Jesus Cristo. E a gente quer dizer da nossa alegria também pela presença das pessoas. Não sei se olhando daqui não percebo nenhum visitante, mas para não acontecer que eu crie uma situação de dificuldade, e o Beck já está me sinalizando ali, eu gostaria de convidar os nossos visitantes. Você que ainda não é membro da igreja, você que ainda não faz parte da família de Divinópolis, por favor, coloque-se de pé. Todos os nossos visitantes. Isso. Ali são familiares dos irmãos Beck e Carlinhos. Acredito que vieram para a formatura do Rodilson. Nós estamos felizes com a presença de vocês. Temos aquele jovem senhor ali. Vamos dizer da nossa alegria, todos nós. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sentam-se, por favor, à vontade, e que vocês possam sair daqui mais fortalecidos na palavra do Senhor. Nós temos uma informação, e é o convite da coordenação da recepção. A coordenação da recepção da nossa igreja convida, e eu gostaria da atenção dos irmãos e amados, eu gostaria da atenção dos irmãos, até porque senão os irmãos depois não vão ouvir, não vão entender, e depois não vão multiplicar essa informação. Vamos entender então? A coordenação da recepção está convidando todos os integrantes da recepção para uma reunião no dia 19/3, às 20 horas. Esta reunião acontecerá aqui na igreja. Então, você que faz parte desse setor tão importante da nossa igreja, o setor de recepção, dia 19, a irmã Regina e a base de integrantes estão sendo convidados para estarmos aqui. E agora eu gostaria de convidar você para se colocar de pé. Nós vamos recitar o nosso tema anual. O tema anual diz: Crescimento Saudável, uma igreja que vive o Evangelho e faz missões. Vamos todos? A Igreja de Cristo é coluna e firmeza da verdade. Como igreja, estamos edificados sobre a rocha, e esta rocha é Jesus Cristo. É o que está escrito nos Salmos. Ele diz o seguinte: o Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Toda a igreja agora. O Senhor vive. Bendito seja o meu rochedo, exaltado seja o Deus da minha salvação. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. É esse Senhor que estaremos entoando hinos de adoração. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos estarmos aqui para louvarmos o Senhor. Exaltamos o Cordeiro Santo de Deus, declaramos as maravilhas dele, e ele se faz presente neste lugar, amém? Então vamos louvar ao Senhor com todo o nosso coração, toda a nossa alegria. Leve o seu louvor até o Senhor neste momento, em nome de Jesus. Exaltamos ao Cordeiro Santo.
palavra do Senhor diz que o Senhor reina, Ele está vestido em majestade. E é isso que nós vamos declarar. Declare ainda com mais alegria isso. Cristo é o Senhor. E Ele sempre reinará. Amém, irmãos? Para sempre o Senhor reinará.
teremos a comemoração do aniversário da congregação do povo. Nós convidamos o irmão Gilberto. Estou olhando daqui, não sei o irmão Gilberto. Não sei o irmão Gilberto. Irmão Gilberto deu uma saidinha. Tudo bem. Ele depois trará informações da igreja quanto à programação e a participação que ele espera que a igreja possa estar prestando naquele período. E na hora dos avisos também fugiu a necessidade, a convocação de todos os professores da EBD. Você é professor da EBD, independente da classe que você seja, está sendo convocado para uma reunião logo após o culto. Vamos aqui na nossa sala de reuniões, esse lado aqui, com a irmã, os irmãos coordenadores, bem como os diretores da nossa EBD. Vamos lá. A Igreja de Cristo é coluna e firmeza da verdade. Convictos nessa afirmação, nós perseveramos firmes, crendo que com Cristo somos mais que vencedores. Nós faremos a leitura bíblica alternada proposta, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 35 e 39. E eu inicio dizendo assim a palavra do Senhor: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós devemos sempre nos mirar por essa convicção. Neste momento, eu convido a igreja a dedicar ao Senhor, diz o Senhor por ele. Os irmãos que receberam o envelope que foi entregue no boletim poderão utilizar o boletim para comunicar. Possa fazer uma oração de gratidão e consagração a Deus. E aproveito a oportunidade também para passar à igreja as comunicações relativas à congregação. Oremos. Santo eterno Deus, Pai nosso que está nos céus, nós te damos graças por tudo aquilo que temos visto e ouvido nesta manhã. Queremos te agradecer, ó Deus, pelas tuas bênçãos, pelas tuas misericórdias, pelo teu grande amor demonstrado a cada um de nós.
Queremos suplicar as tuas misericórdias em favor daqueles, ó Deus, que estão passando por dificuldades, enfermidades, momentos difíceis na sua vida, pelo qual não teve a oportunidade de estar conosco nesta manhã. Queremos suplicar as tuas misericórdias para cada um deles, mas quero te agradecer nesta manhã, Senhor, por aqueles teus servos que vieram à frente dedicar ao Senhor dízimos e ofertas. Pai querido, Senhor, continue abençoando a vida de cada um. E aqueles outros, ó Senhor, que não tiveram condições nesta manhã, se vem estar abrindo as portas, ó Deus, dos céus, com bênçãos tais que eles possam entender, ó Deus, que precisam devolver a Ti aquilo que é Deus, Senhor. Pai querido, abençoe cada família representada aqui na Tua igreja nesta manhã e aqueles que não estão conosco nesta hora. E fica conosco, direciona as nossas vidas e fala, continue a falar aos nossos corações nesta manhã. É o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Como disse o irmão João, que eu poderia usar a palavra para comunicar à igreja. Nós estamos ali no Porto, festejando a última semana do mês, 10 anos de congregação ali naquele local. Um pouco mais iniciamos o trabalho ali, quando foi iniciado, temos um pouco mais de 10 anos. Mas pela misericórdia de Deus tem usado tantos servos ali para falar do amor de Deus. E o que nós queremos dizer? Que era 27, 28, 29, nós vamos estar ali festejando o aniversário. No dia 27, nós está ainda para resolver a questão da condução. Mas dia 28 vamos ter um ônibus que vai partir lá da congregação da Rua da Horta, a congregação nossa, a Igreja Batista que fica na Rua da Horta, o seminarista Oswaldo, por que não dizer pastor ainda, né? Ele vai estar saindo dali com um ônibus, ele e sua comitiva, seu grupo de louvor, e passando pela igreja aqui por volta das 5h30 da tarde do dia 28. Dia 29, já estamos com os ofícios prontos, depois vou passar a mão do nosso amado Burita e outro nosso irmão. 29 nós vamos ter 2 ônibus. Por quê? Por que 2 ônibus? Porque nós vamos ter ali grupo Gileade, grupo Déboras, as Déboras, e também o grupo Resgate. E, consequentemente, a igreja que vai estar conosco ali, dia 29. Por quê? Vamos ter uma passeata depois do dia de ação social. Momento que encerrar a ação social ali do grupo escolar, que está sendo coordenado pela nossa coordenadora de ação social. Após terminar aquela programação ali, nós vamos sair com a bandinha nas ruas, ou seja, na rua principal do Porto, anunciando que só o Senhor é Deus. E que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso eu quero contar com a presença dos irmãos ali naquela programação. Com certeza, a nossa igreja ali, ela não tem espaço para todos ficarem sentados. Mas nós vamos dar um jeitinho ali. Pelo menos 80 pessoas, 70 e poucas pessoas vão ficar sentadas. Os demais ficam em pé. Mas vamos cultuar a Deus agradecendo por tudo que Ele tem feito ali naquele corpo e em nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe. Esta é a minha comunicação. Pastor Paulo, explicação. Mas paz, amados, amém? Amém? Glória a Deus, como é bom voltar, estar em nossa casa, adorando e glorificando o nome daquele que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Mas é bom, ter vivido experiências maravilhosas com o Senhor, longe daqui, mas o tempo certo, em nome de Jesus, nós retornaremos no tempo dele, não no meu tempo, nem no tempo de Marcelo, mas no tempo do Senhor. E pedimos ao Senhor que seja breve, né, pastor? Por essa grande escola que eu vivo, pelo final de ser o Senhor. Seja exaltado, Senhor, seja exaltado, Senhor.
Graças a Deus, queridos. Ontem a nossa juventude estava na Praça Santa Rita realizando um trabalho de evangelismo. E esses meninos e meninas têm se tornado cada vez mais criativos na sua forma de abordagem. Anos anteriores, usando o sistema de cores, em que com o sistema de cores ia o chaveirinho, na verdade. O chaveirinho eles iam ensinando o Evangelho às pessoas. E ontem, a turma usou copos de água, oferecendo copos de água às pessoas. E Felipe, um romantismo cristão, conseguiu me descrever com todas as emoções o momento de ontem à noite, em que chegavam as pessoas e ofereciam: posso te dar oferecer uma água? Claro. E quando a pessoa recebia a água, dizia: mas depois que você beber essa água, você vai sentir sede? Claro. Mas eu posso te falar de alguém que, se você conhecer, você não vai sentir mais sede. Dentro de você vai fluir o dia com a vida. Posso te falar dele? Pode. E aí a turma pregava o Evangelho. Foi uma noite assim esplêndida, de acordo com a narrativa do nosso coordenador, irmão Felipe. O teatro da juventude também se fez presente. Ontem eu fui à farmácia e fui fazer uma visita, e na passada eu vi essa turma realizando este bom trabalho. Parabéns aos nossos meninos e meninas pelo trabalho de ontem à noite. Recebi um comunicado do irmão Baba. Eu disse aos irmãos na semana passada que ele teria ido para Salvador, como de fato foi. A região metropolitana está no espado, ele precisa perder peso, para que possa iniciar o tratamento de uma enfermidade que é um tanto séria. Nos primeiros dias ele tinha perdido 3 quilos e nessa semana já perdeu 5 quilos e 300 gramas. E a gente dá graças a Deus por isso. Ele está chegando já ao limite do que ele de fato precisa. Recebi também, hoje pela manhã, conversei com Marli, nossa missionária, que ela estava, eu falei na semana passada, ela estava para embarcar uma colega dela de volta para o Brasil. E hoje pela manhã ela está saindo de Cabo Verde. Ela deve sair de lá às 15 horas. Amanhã ela sai de Cabo Verde para Guiné-Bissau. E pede as orações dos irmãos para que estejamos orando por sua vida nesse trajeto de retorno ao seu campo missionário, que é no Guiné-Bissau. E a última consideração, as 2 últimas considerações nesta manhã. No último batismo nosso, penúltimo, acho que no último, nós batizamos o irmão Menino, 80 anos na nossa congregação lá do Couto. E esta semana prove a Deus chamá-lo à sua presença. Nós realizamos o casamento dele ano passado, no primeiro casamento coletivo, no segundo casamento coletivo lá do Couto. E quando foi esta semana, Deus o chamou à sua presença. Ele era o único cristão de toda a família aqui na Bahia. Tem umas filhas em São Paulo, os filhos em São Paulo, crentes. E lembremos de orar por eles, como orar, agradecendo a Deus pela vida da irmã Laura. Laura, que é a mãe da Vera, a mãe do Carlão. E essa semana também Deus a chamou à presença dele. Foi uma experiência muito abençoada a celebração desses 2 cultos, porque foram momentos em que nós lembramos as promessas de Deus para a vida da gente. E o último aviso: sexta-feira, 19 horas, o corpo diaconal da nossa igreja está sendo convocado para uma reunião. Sexta-feira, dia 20, às 19 horas, aqui na igreja, reunião com o corpo diaconal. Nós estudamos hoje na escola bíblica dominical, sem olhar para a revista e sem olhar para a Bíblia. Não corre para olhar agora não. Qual foi o tema da lição de hoje? Se os irmãos tivessem falado na mesma altura que eu falei, já estava de bom tamanho. Mas some-se o número de pessoas aqui. Teria que ser mais estrondoso. Então, qual foi o tema da lição? O início da perseguição. E nós tivemos a oportunidade de perceber como tem sido marcada a história dos crentes pela perseguição. Porque a igreja primitiva, quando começa de uma forma bonita, romântica, marcada pela presença do ressuscitado,
a nos acostumar com a ideia desse evangelho sereno, desse evangelho calmo, como águas de um rio. E de vez em quando o Senhor sacode essa água do rio e ela fica bem barrenta, a fim de que haja um movimentar na vida da gente. Essa característica de quietude frente ao mundo é uma característica permanente. No próximo dia 31 de maio será celebrado o Dia da Igreja Perseguida. Isso ocorre todos os anos. O Ministério Portas Abertas sempre faz publicar o ranking dos países e das cidades mais marcadas pela perseguição. Foi no tempo de Jesus Cristo, foi no tempo dos apóstolos, foi nas eras que se seguiram e ainda é nos dias de hoje. Tem características, irmãos, que em qualquer tempo, que em qualquer lugar, o crente, quando as desenvolve, com toda certeza, ele vai provocar mal-estar em algumas pessoas. E é o mal-estar que o crente provoca que desencadeia a perseguição. E daqui a pouco a gente vai ver essas razões. Mas a missão Portas Abertas, por exemplo, divulgou a classificação da perseguição religiosa em 2015 e fez uma lista dos países onde há uma maior quantidade de cristãos perseguidos por conta de sua fé. Me acompanhe, acho que não tem aqui, me acompanhe. Nós temos a Coreia do Norte, que continua em primeiro lugar como o país que mais persegue crente. Nós temos a Somália, nós temos o Iraque, a Síria, o Afeganistão, o Sudão, o Irã, o Paquistão, a Eritreia e a Nigéria. São os países que mais perseguem os cristãos. Estão ali: Coreia, Somália, Iraque, Síria, Afeganistão, Sudão, Iraque, Paquistão, Eritreia e Nigéria. Hoje, nesses países, crentes, além de serem perseguidos, eles são mortos. Não faz muito tempo, e nós assistimos pela TV o que o Estado Islâmico estava fazendo na Síria, quando prendeu alguns cristãos, prendeu mais de 200, soltou alguns, mas antes disso, ele matou na frente das câmeras, ele matou 21 cristãos de uma religião chamada Coptas, que é um grupo religioso cristão, que tem fundamentos cristãos como nós temos, e eles foram mortos pura e simplesmente por conta de sua fé. Uma coisa que eu achei muito interessante, e falei numa quarta-feira aqui sobre isso, é que quando o líder dos Coptas na Síria estava sendo entrevistado, ele não foi preso, mas ele estava sendo entrevistado, e ele falava da morte dos membros de sua igreja pelo Estado Islâmico. Ele disse, não sei se vocês perceberam, que quando os soldados do Estado Islâmico estavam posicionados para matá-los, iria cortar o pescoço, eles estavam falando baixinho, aquilo que a gente chama de subvocalização. Eles falavam baixinho, eles faziam assim. E o ar é sereno, o aspecto era sereno. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas em todas as vezes o aspecto era sereno. E aí o líder Copta disse o seguinte: eles estavam orando a Deus. No momento em que se preparavam para morrer, eles conversavam com Deus, entregando suas vidas a Deus, agradecendo a oportunidade de viver e testemunhar do Senhor, mas não abrindo mão de sua fé. O que é pior é que as coisas não estão diminuindo, a perseguição tem aumentado. Atualmente, 3 novos países entraram para esta grande lista dos 50 países mais perigosos para servir a Jesus Cristo. Nós estamos livremente abertos hoje, com as portas abertas, cultuando a Deus. Nós estávamos ontem à noite na praça, falando do Senhor, distribuindo folhetos e evangelizando de forma pessoal. Nesses países isso não é possível. E nessa lista foi acrescido os nomes do México, da Turquia e do Azerbaijão. Eles agora fazem parte dessa lista, aonde ser crente é uma experiência perigosa, é uma experiência ruim. É só entrar no site da Igreja Perseguida ou do Portas Abertas que você vai encontrar a relação desses países. Na atualidade, nos 4 cantos do mundo, antes de falar da gente, os perseguidos, os crentes perseguidos, eles são perseguidos em 5 esferas. E são as 5 esferas que Portas Abertas levantam como as 5 que marcam as características do povo perseguido. Primeiro, as pessoas são perseguidas na sua individualidade. São crentes que são perseguidos
em sua individualidade. A pessoa não é livre para escolher qual religião seguir, elas não são livres para orar dentro de casa ou para orar em lugar público, elas não possuem uma separada Bíblia ou outros livros cristãos para uso pessoal. É uma perseguição cerrada. Eu não sei quantas Bíblias você tem em casa. Eu fui esta semana lá visitar um irmão da igreja, uma família daquele da igreja, e uma das primeiras coisas que eu notei foi uma série de Bíblias que lá estavam armazenadas num local específico de um dos cômodos. Eu não sei quantas Bíblias você tem em casa, e tenho quase que certeza que são raras as pessoas aqui que têm apenas um único exemplar. Pense nesses países como países onde as pessoas não têm um exemplar sequer, e algumas vezes nem a folha, um pedaço das Sagradas Escrituras, e eles guardam as verdades de Deus na cabeça. Antes do Evangelho ser escrito, havia um negócio chamado transmissão oral, em que os rabinos, os mestres, ensinavam aos seus discípulos as verdades das Escrituras, e eles, por sua vez, passavam aos seus seguidores, e o ensino da Bíblia era transmitido de boca em boca. Só muito tempo depois é que se passou a ser escrito. Então eles guardavam na cabeça, eles guardavam no coração, e hoje, em alguns desses países, é isso que se faz, porque não se tem a liberdade de ter uma Bíblia dentro de casa. Esta é a esfera da perseguição individual, da individualidade. Eles também são perseguidos, os nossos irmãos são perseguidos também na família. E a perseguição vem por meio dos pais, dos tios, avós, primos e outros. O convertido é impedido de praticar a sua fé dentro de casa. Ele enfrenta problemas dentro da sua casa. Alguns aqui, eu já ouvi de algumas pessoas, a dificuldade que é de orar em sua casa. Gente que, por exemplo, tenta orar e de repente um parente lá lhe solta um som estrondoso. Ou tenta ler a Bíblia e de repente começa uma discussão, ou mesmo não há uma discussão, mas uma enxurrada de palavrões dentro de casa que vai cortando a concentração da gente. E isso para a gente aqui. Para eles lá, são os pais, são os tios, são os irmãos, são os primos, são os avós, que além de perseguir e impedir que eles tenham qualquer tipo de alimento devocional, ainda os entrega para as autoridades, para que as autoridades possam prendê-los e, consequentemente, castigá-los. O convertido é impedido de praticar sua fé em casa, enfrenta problemas em assuntos civis como casamento, enterro de familiares, herança e outros. Terceira área em que os cristãos atualmente são perseguidos nos quatro cantos deste mundo, eles são perseguidos na comunidade. Primeiro foi a individualidade, segundo na família, terceiro na comunidade. O cristão sofre pressão por meio de atitudes preconceituosas, regras de convivência, casamento forçado, dificuldade de acessar os recursos, pressão para renunciar à fé, discriminação no trabalho, intimações à delegacia, são convidados a ir à delegacia, são intimados, são presos. Uma atitude que o cristão faça desse tamanho, ela é interpretada como uma enormidade monstruosa. Isso tudo pelo simples fato de você ser cristão nestes países. Além disso, da perseguição individual, da perseguição da família e da perseguição comunitária, eles enfrentam a perseguição na nação, porque tem leis que garantem os privilégios dos não crentes, mas não leis que promovem o bem-estar do crente. Você queria estar num país desse? Onde uma simples causa que você tem na justiça, você já perde pelo simples fato de você ser crente em Cristo Jesus. Mas enquanto a gente está sentado aqui, isso está acontecendo nos quatro cantos desta nossa terra. É hora da gente acordar, é hora da gente despertar. O cristão enfrenta problemas para tirar passaporte, para sair do seu país, para se reunir com outros cidadãos. Não tem, porque a nação criou leis impeditivas para isso. Eu disse aos irmãos que quando esteve em Cuba, o povo só pode fazer culto público 2 vezes. Só 2 vezes no ano. Só público. Não podia fazer mais nenhum culto público. O que já era uma grande conquista, porque nem culto podiam fazer. Depois passou, você conquistou o direito de fazer culto, mas não podia fazer público. E só 2 vezes por ano você podia botar o rosto fora da porta da sua igreja e cultuar a
Deus para que todos vistam. Essas são as causas, queridos, que têm levado os cristãos nos 4 cantos do mundo a serem perseguidos. A igreja que nós estudamos hoje começou a se caracterizar por algumas atitudes. Foi solidária aos enfermos e aos necessitados. Era uma igreja que desenvolvia a caridade e desenvolvia o amor uns para com os outros. Quando a igreja primitiva começou, ela tinha algumas características que provocavam ojeriza nas pessoas e daí sobreveio a perseguição. Os crentes eram chamados de canibais. Eu já expliquei isso aqui na igreja. Eles eram chamados de canibais porque eles diziam que comiam a carne e que bebiam o sangue de Cristo. Para os de fora, a celebração da ceia era interpretada literalmente, quando se dizia que estava se comendo o corpo e bebendo o sangue de Jesus. E isso desencadeou perseguição. Segundo, os crentes se amavam muito. E aí eles diziam, ali debaixo daquele negócio tem coisa, ninguém pode se amar desse jeito. Então eram considerados como incestuosos, porque tratavam-se como irmãos e se amavam profundamente. A igreja passou a ser perseguida por conta desse amor. Terceiro, a igreja passou a ser perseguida pela sua indiscutível, inegociável lealdade a Cristo. Havia na época o culto a César. E o culto a César, anualmente, uma vez por ano, todas as pessoas tinham que confessar e fazer uma confissão pública de que César era o Senhor. Então era assim, uma vez eles entravam no templo, se ajoelhavam na frente do sacerdote diante de uma imagem de César e dizia: César é o Senhor. Eles recebiam o certificado e saíam dali e podiam passar o ano inteiro cultuando a quem eles quisessem, mas uma vez por ano eles tinham que dizer: César é o Senhor. Todas as pessoas faziam isso, todos os judeus faziam isso, menos os cristãos. Eles preferiam morrer, eles preferiam ser presos, eles preferiam açoite a ter que se ajoelhar diante de qualquer imagem, de qualquer entidade, para dizer que aquela entidade era o Senhor. Talvez e só talvez alguém dissesse o seguinte: faça uma declaração só simbólica, não faça com o coração não, faça só da boca para fora. Você vai lá, nem se ajoelha direito, se ajoelha pela metade, diz uma coisa qualquer, eles não vão prestar muita atenção ao que vocês estão dizendo, você recebe seu certificado e pronto, está liberado o ano todo. Mas para um cristão não. Quando eles afirmavam a sua convicção de seguir a Jesus Cristo, nem por brincadeira, nem pela metade, nem 10%, nem um jeitinho só, eles não aceitavam fazer absolutamente nada. E isso desencadeou uma perseguição à igreja do Senhor Jesus Cristo. Nos nossos dias, o que a gente vai poder perceber é o seguinte: que as características que nós estudamos hoje na escola bíblica dominical são características que vão nos acompanhar e devem nos acompanhar por toda a vida. Eu vou ler literalmente uma coisa que está na nossa revista que você lê. A igreja primitiva demonstrava amor pelos que sofriam. Segundo, firmeza para com os que causavam sofrimento. Terceiro, honrava o nome do soberano, honra ao nome soberano de Jesus Cristo como Senhor e Rei, por meio de uma pregação e de um estilo de vida que honrava verdadeiramente o autor da vida. Era esta igreja que naquela época começou a sofrer perseguição. Gente, enquanto estava se vivendo as delícias da manifestação do Espírito Santo, da espera do Espírito Santo, quando ele cresceu, aquele movimento de Pentecostes todo, estava tudo maravilhoso. Mas depois de tudo isso, quando o Evangelho começa a se firmar como uma verdade que afrontava o status quo das instituições ali estabelecidas, quando ameaçava a hegemonia do governo, quando ameaçava tudo que estava ali plantado, o Evangelho começou a sofrer retaliação. E naquele tempo, nas igrejas que estão em países mais fechados para o Evangelho, e nos dias de hoje, 3 ou 4 princípios, uma vez praticados, sempre vai causar desconforto aos outros e, consequentemente, o cristão sofrerá perseguição. Quais são esses princípios? Põe-os aí, por favor. Me lembro que algum tempo atrás, tem uns 2 anos talvez, eu falei sobre isso. As características que levam o povo de Deus, em qualquer época, a sofrer perseguição, ser incomodado, sofrer inquietude por parte das pessoas. E eu botei ali: é inevitável que exista um abismo entre o homem que vê a Deus, entre o homem que não vê a Deus, tais como: número 1, vamos ler juntos?
Está lá projetado? Está aqui projetado. Vamos lá, número 1 juntos? Vamos ler mais alto. Internalize isso. Vamos ler um pouco mais alto? O mundo. Isso. O mundo suspeita de gente que é diferente. Desconfia. Os nossos preconceitos, eles estavam a partir do convívio com o diferente. A gente estranha, acha esquisito aquilo que é diferente da gente, no seu aspecto físico, na sua forma de pensar, na sua forma de agir, nas suas emoções, no seu sentimento, no seu jeito de ser. Portanto, uma das características mais comuns no mundo atual, quando a pessoa é diferente, usa roupa diferente, a gente chama logo a atenção. E via de regra a gente diz: é maluco. Já viu como ele é doido? Já viu como ele é doido? Porque o diferente, ele é sempre taxado, na via de regra, ele é taxado de uma forma que o torne a menor do que eu. O mundo não está acostumado a conviver com o diferente. Matamos as pessoas que achamos diferente, escanteamos as pessoas que são diferentes, fechamos-nos em pequenos grupos e censuramos, criticamos quem é diferente. Imagine todos nós sentadinhos aqui, bonitinhos, cheirando a alho, como nós estamos nesta manhã. Entra uma pessoa mal vestida, nauseabunda, rasgada, e ela atravessa, vem sentar num determinado lugar. Por mais entusiasmada que seja a minha palavra, o olhar de todos, se não da maioria, vai acompanhar esta pessoa e vamos ficar incomodados com a sua presença. Imagine você entrando no ônibus e vem uma pessoa mal encarada e chega perto de você. Imagine você conversar, você que não deve conversar com alguém que está com um bafo de cachaça muito intenso. Você começa a se sentir incomodado com aquilo, porque é diferente dos seus valores. Imagine aqui em pleno culto entrar uma mulher toda maquiada, roupinha curtinha, salto alto, e quando ela entrar aqui, todos nós vamos olhar para ela, se não todos, mas a maioria vai dizer: aquela dali deve ser isto. Eis uma mulher assim, e nós vamos já defini-la, porque efetivamente nós não estamos acostumados com aquilo, não faz parte das coisas que nós cultuamos, e nós não estamos acostumados a lidar com o diferente. Na fé cristã, na religião, é a mesma coisa. A pessoa pode ser vista como excêntrica, pode ser vista como louca, e um perigo a mais, seja como for, e essa pessoa vai ser vista como um perigo a mais para a minha vida. Na fé cristã é assim: se no seu trabalho, se na sua escola, se na sua rua, se na sua casa, você tem comportamento, você tem visão, você tem sentimento, você tem atitude diferente, as suas atitudes diferentes começam a incomodar as pessoas. Algumas vezes incomodam para o bem, desafiando os outros a absorverem essa verdade. Noutras não. Noutras estimula a crítica, a censura. Quantos aqui já não ouviram de parentes dentro de suas casas? Você, depois que virou crente, você ficou uma pessoa chata, você é enjoado. Enquanto já não disseram: vou conversar com o seu pastor para ver se crente é isso. E o que é pior, quantos já não ouviram? Isso que é ser crente? Qualquer coisinha, a mínima coisa, qualquer deslize que você tem dentro de casa, tem que me volta logo a sua fé, dizendo: mas é isso que é ser crente? E algumas vezes quer que você padeça a coisa sem reclamar, porque você é crente. O diferente sempre vai causar espanto nos olhos das pessoas, e sempre vai provocar um sentimento ou de crítica, ou de censura, ou de ataque. Se você for efetivamente um crente assim, tanto a sua conduta vai provocar esse tipo de sentimento, como, preste atenção no que eu vou lhe dizer, sua conduta vai provocar atração. Quantos crentes já não ouviram de si mesmo? Fulano diz que você tem, outros já disseram até você mesmo, você tem um jeito assim todo diferente, todo especial. Você é cristão? Outros já têm ouvido: mas você é tão calmo, você é tão equilibrado. Você é crente, não é? São características, querido, que nos tornam diferentes. E essas características diferentes provocam sempre reações, ou positivas ou negativas. O crente só não passa despercebido. Aqui talvez tenha gente, eu já ouvi muitas histórias do povo da nossa igreja, de gente que alguém já perguntou: você é crente? Sou. Não entendo, você está feliz, você dá risada, você brinca. Aquele estereótipo de crente sisudo, fechado, azedo, amargo, como um limão. Porque as pessoas
estranham, suspeitam de gente que é diferente. Primeira atitude que as pessoas vão ter com você é de suspeita, elas vão desconfiar. Eu não sei não, ele é certinho demais, ela é certinha demais, é direita demais. Então, aqui na área política a gente conversava isso ontem, quando eu viajei aqui na volta, nós conversávamos, na ida e na volta conversávamos sobre isso. E uma das pessoas que estava no carro dizia, quando uma pessoa se apresenta, ele falou sobre o cenário político daqui na cidade, e ele foi contando alguns exemplos antigos, ele disse assim, quando fulano de tal se apresentou para o candidato a prefeito, no dia seguinte, a vida daquela pessoa estava sendo posta de forma impiedosa nos meios de comunicação. Pastor, fulano de tal, quando se candidatou a prefeito da cidade, foram buscar tudo na vida do homem, e até o que ele não tinha, foram buscar para colocar em público, para que dissesse, ele não é diferente, ele falou a todo mundo, por isso não merece a nossa confiança. O mundo suspeita de gente que é diferente. Lá no seu trabalho tem um amigo ou uma amiga que sem te conhecer ou ter menor qualquer experiência com você, parece lhe antipatizar. Entre as coisas que você deve investigar, investigue se não é pelo fato de você ter uma conduta diferente. Está uma rodinha de homens, e rodinha de homens que não tem meia Deus, a gente já sabe quais os assuntos. Um é futebol, o outro é mulher. E aí está uma rodinha lá, eles estão conversando de futebol, todo mundo bem, daqui a pouco conta uma piada, e sempre a fala em relação à mulher é uma fala chamando a atenção aos aspectos sexuais. Se você não dá risada, se você não brilha, esse cara é todo mentido, já percebeu? Ele é todo tirado da mãozinha, todo tirado da certinho. Isso aqui deve aprontar, deve fazer isso, deve fazer aquilo outro. E começam a especular coisas ruins de sua vida para que, em sendo diferente, você se torne igual aos demais. Eu me lembro, e já contei isso para os irmãos, quando o juiz Ivanildo era um negão largo, bem forte, era um negro bonito. E como todos os negros de fato são bonitos, e ele gostava muito de mim, e eu gostava também muito dele. E eu me lembro que uma vez que eu estava de férias numa ilha, eu também estava de férias, quando eu passei na frente da casa onde ele estava hospedado, pastor! E eu, quando ele não ouvia, eu disse, olha, minha cama! Minha cama! Eu entrei, sempre com ele, começa a ver, começa vai, quer tomar alguma coisinha? Eu disse, não. Um esquilo, quero não. E aí foi me oferecendo diversas coisas, quer tomar isso? Não. Aí para mim comecei, não, pastor, tem tantos crentes que tomam. Mas eu não tomo. Alguma coisinha dele, não quero. E foi me oferecendo um monte de coisa. Passando um tempo, eu estou passando no Salvador, no shopping, na época do shopping Guatemi. Naquela época eu frequentava o shopping Guatemi. Hoje eu não vou mais, eu vou para outro. Eu já vou para o shopping Salvador. Subi de nível. Aí quando eu vou passando pelo shopping Guatemi, tinha um restaurante no terceiro piso, próximo ao lanchonete que eu gostava muito. Quando eu vou passando, que eu olhei, ele estava na terceira parte da mesa, assim, já almoçando. Aí quando eu vi, eu encostei, pastor, como é que vai ser aqui? Tem pensamento, pensamento. Pastor, naquele dia eu te ofereci bebida, o senhor não quis. Mas eu conheço todo crente que bebe, pode ser até que você conhece o inteiro. Agora me diga, por que você não bebe porque você é crente? Eu disse, não é você crente, eu vou explicar esse assunto com o santuário do Espírito Santo, e fui explicando com o maior rigor, que naquela época o meu rigor era bem maior na minha fala, fui explicando. Pronto. Mas o que ele queria? Da mesma forma que ele disse para mim que outros crentes bebiam quando eu estava com ele ia dizer para as pessoas, não, pastor, não bebe, não. Ele me igreja bebe. Ele bebeu comigo. Que besteira é essa? Porque o mundo estranha quem é diferente. Você é honesto, como eu disse, mas você é otário. Perdoe minha expressão, você é um babaca, você é besta. Como é que você tem a possibilidade de agir assim e você não acha? O mundo estranha quem é diferente. Quando você se tornar igual, sabe o que ele vai fazer? Criticar você. O mundo vai tentar atrair você para fazer as mesmas coisas. Os
igreja, acabou. Vai, faz sexo com ele. Você namorar, trança, você tem que ter a primeira vez, toda menina faz isso. Aí você vai e faz. Nunca mais vai encher com a paciência. Porque agora você se tornou igual. O mundo suspeita de gente que é diferente. Segundo, vamos ler juntos? Você sabe o que isso quer dizer? Vai para cá. É muito perigoso ser bom. Ser bom é muito perigoso. William Barclay vai fazer essa afirmação de que o mundo sente um agudo rancor por aquelas pessoas cuja vida os condenam. Ele conta duas historiazinhas de um homem chamado Aristides, em Atenas. Ele era chamado de um justo. E teve uma época que ele precisou e acabou sendo exilado. Quando se perguntou a um cidadão que votou a favor do exílio dele, Aristides foi exilado. Outro para agora. Quando se perguntou por que você votou a favor do exílio de Aristides, sabe qual foi a resposta dele? Porque eu estou cansado de ouvir chamá-lo de injusto. Eu já não suportava mais esse povo chamando esse cara de injusto. Por isso, ele votou favorável para que Aristides fosse exilado. Tem gente que vai trabalhar para você ser demitido. Você não é um bom aluno? No dia que você tira uma nota baixa, alguns vão ficar lá dentro celebrando, dizendo ele é igual, ele é normal. Tem pouco, tá vendo? E chega junto de você e diz, como é que foi assim? Pô, que pena, né? Você é um bom aluno, mas por dentro você tem pouco, bem pouco. Porque o mundo, ele sente um agudo rancor por pessoas cujas vidas condenam. Se você tem uma vida que é contrária à vida daquela pessoa, se a sua própria vida condena o estilo de vida daquela pessoa, ela vai ter rancor. Ela vai agir com aspereza com você. Ela vai ser chateada. A coisa que nós mais ouvimos é: eu detesto o crente. Quem nunca ouviu isso aqui? E talvez eu esteja falando para muitos que durante muito tempo disseram isso. Eu não gosto de crente. Como eu gosto de confissão, para você se libertar desse peso. Quem já disse isso ao longo de sua vida? Opa, não, fica uma mão erguida que hoje é dia de ser perdoado. Eu não gosto de crente, levanta a mão. Até que eu for um número grande, deixa eu ver uma outra coisa, baixa a mãe. Eu não gosto de pastor, levanta a mãe. Ainda bem que foi menor. Mas quanta gente diz eu não gosto de crente? Detesto o crente, não gosto de igreja. Porque o mundo sabe que as exigências de Cristo é para que você seja o melhor que você puder ser. Não para o outro, mas para o seu Deus. Terceira coisa. Vamos ler juntos? Nós gostamos de quem segue a corrente. Nós gostamos de quem segue a corrente. Até dentro da fé cristã, você vai encontrar várias alas, vários segmentos.
se investiu pouco na educação e na formação das pessoas. Porque o povo educado é pouco politizado, é pouco com ideia. E a gente não gosta de conviver com quem pensa. A religião, ela tem um fator de opressão e de alienação absurdo. A religião tem esse fator, que se a gente não tomar cuidado, a gente manda todo mundo cair no abismo, as pessoas vão e caem no abismo tranquilamente. A política também tem isso. Se nós não tivermos cuidado, nós nos tornamos, não rebanho, nós nos tornamos manada, política, socialmente, e a gente vai tendo comportamentos de grupo sem refletirmos acerca do seu significado. A fé cristã, ela confronta você com o que você é e diz que você pode ser melhor do que o que você está sendo. Ser diferente é perigoso, muito perigoso. Mas ninguém, vamos ler junto? Mas ninguém, a menos que sempre haverá diferença, sempre, querido, sempre haverá diferença entre o homem do mundo e o homem de Cristo. E todas as vezes que essa diferença surgir, você vai atrair, quanto você vai atrair coisa boa, quanto você vai atrair ojeriza, faz parte. Tanto que a Bíblia diz: se padeceis como cristãos, bem-aventurados sois, porque antes de vocês perseguiram e mataram os profetas e aqueles que vieram antes. Faz parte. A exigência fundamental que se impõe ao cristão é que ele tenha coragem de ser diferente. Hoje a gente não tem uma polícia que apareça aí, tranque as portas do santuário e metralhe todo mundo aqui. Hoje a gente não precisa de estar cultuando em lugares escondidos, em lugares ocultos. Nem precisamos estar fazendo risco no chão como os crentes primitivos faziam com o desenho do peixe, para que um pudesse identificar o outro. Mas tem países que não têm esta liberdade que nós temos, e eles vivem de forma perigosa. Nós também temos a nossa perseguição, porque não existe crente algum que não seja perseguido pelos 3 princípios que eu coloquei ali na tela. Se as pessoas acham você muito comum, comece a pensar se você não está praticando coisas que não fazem parte da vida do crente, e as pessoas já estão te vendo como igual. Eu não disse melhor, e eu não disse pior, eu disse igual. E a Bíblia diz que você precisa ser nem melhor, nem pior. Você tem que ser diferente. É só isso. Se assim for, a igreja primitiva nos ensina que passaram tantos anos, aquela igreja que começou com 120 pessoas reunidas no Senado, hoje é a maior religião do mundo, sendo perseguida de muito perto pelos muçulmanos, pelos islamistas, mas é a maior religião do mundo. Perseguição vem, críticas vem, censura vem, mas tome cuidado, porque hoje ninguém vai pegar uma arma nem vai te agredir fisicamente. Olhe para cá e preste bem atenção, acorde, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. As pessoas não vão usar uma arma para te ferir, mas vão fazer de tudo para que você se torne exatamente aquilo que você não deve ser. As pessoas vão fazer com que você haja como uma manada, haja como todo mundo age. E se você assim fizer, elas vão te deixar em paz, mas o reino de Deus ficará entristecido. Que Deus nos abençoe desta manhã. Vamos ficar de pé e vamos orar. A lição da semana que vem é uma lição muito interessante. Vai falar sobre o contra-ataque de Satanás. O que foi que o inimigo fez com a igreja que crescia daquela forma, amando aos irmãos, socorrendo aos necessitados, honrando ao seu Deus. O que foi que Satanás fez? E uma lição maravilhosa. E com toda certeza
vamos nos identificar num ou outro momento com o que aquela igreja passou. Jesus Cristo, Senhor Jesus, é esta a certeza de que o Senhor mudou o nosso viver, que nos dá força para continuarmos trabalhando e te servindo. Que nunca nos esqueçamos de que a mudança que é em nós foi promovida pelo Todo-Poderoso. Toma e recebe. A novidade de vida que o Senhor nos deu, use-a para que outras pessoas te conheçam como nós o conhecemos. Obrigado porque a Tua Palavra e o estudo da Tua Palavra tem edificado a Tua Igreja e as nossas vidas. Te oramos em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar.